Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helena Ciprim e vamos continuar com o livro Amor Incondicional, Reflexões da Mente de Cristo, de Paul Ferrini. E hoje é um dia especial, porque ele fala assim, abra-se para o divino. É um capítulo um pouquinho maior que os outros, mas muito lindo. Até que você entenda que todo mundo é bom, será muito difícil para você ver bondade em si mesmo e nos outros. Você está acostumado a encontrar o bom e o ruim. Isso é bom, isso é ruim. É assim que você julga a si mesmo e ao seu irmão, mas nunca lhe trará paz. Seu irmão não é bom ou ruim, nem você é. Ambos são apenas bons. Não há mal nenhum em vocês. Você pode acreditar que existe maldade e desmerecimento em você. Pode até acreditar que há um pouco ou nenhuma bondade no seu coração, mas isso não passa de uma crença equivocada. E enquanto você mantiver essa crença, vai torturar a si mesmo e aos outros. O que eu quero dizer quando afirmo que só existe o bem em você? Isso significa que você é incapaz de um pensamento ou de um gesto negativo? Claro que não, ou você não estaria no mundo que está. Seu mundo é composto tanto de pensamentos e gestos positivos quanto negativos. Esse é um mundo cheio de sombras, um mundo de luz e trevas. Entretanto, este mundo todo em que você vive é feito de apenas pensamentos. Se você conseguisse eliminar os pensamentos negativos da mente, iria viver num mundo muito diferente, num mundo onde só existem bons pensamentos. A comparação é impossível. Sem comparação não existe interpretação. Portanto, não pode haver erro, fracasso, castigo, sacrifício, sofrimento e perda. Você pode imaginar um mundo tão radiante sem culpa? Pode parecer estranho que um mundo assim possa existir, contudo, ele não é mais difícil de criar do que este que você habita. Você pode começar a criar esse mundo compreendendo que não existe mal, mas somente bem em si mesmo e no seu irmão. É o medo do mal que faz o mal parecer real. Toda negatividade surge do medo. O próprio conceito de mal é um pensamento de medo. Portanto, além da perfeição que é sua por direito divino, o que mais pode existir? Existe a dúvida de que você não seja bom, existe o medo. Sua vida é feita de bondade, assaltada pela dúvida e pelo medo. Quantas vezes no decorrer de um único dia a dúvida e o medo impedem que você perceba sua própria bondade? Quantas vezes eles impedem que você perceba a bondade de seu irmão? Depois que você percebe que a dúvida e o medo estão constantemente influenciando a sua experiência, você passa a reconhecê-los. A partir de então, eles simplesmente passam a fazer parte da dança da consciência. Ah, tudo bem, eu sei que sou bom, mas e se eu não for? Essa é a dança que acontece na mente. Esse diálogo continua num círculo vicioso, porém aos poucos ele vai perdendo o tom de condenação. Gradativamente, à medida que o medo é admitido, ele vai diminuindo. O conflito é suprimido pela mente, que reconhece sua própria bondade. E quando reconhece sua bondade, ela não pode mantê-la, senão a estender para os outros. Se você considera a outra pessoa ruim, é porque permitiu que a dúvida e o medo voltassem à sua mente. Aquilo que é divino está livre da dualidade e de qualquer tipo de conflito. Você se abre para a divindade como quando vê o bem que existe em si mesmo e o que existe em seu irmão como se fossem uma coisa só. A divindade é sempre compartilhada, nunca exclusiva. Toda exclusividade é criação do medo. Todo julgamento é criação do medo. Somente quando você rejeita o mal e aceita o bem é que expulsa o medo do seu coração. Nenhum filho de Deus pode ser ruim. Na pior das hipóteses, ele está ferido. Na pior das hipóteses, ele ataca as outras pessoas e as acusa de causar sua dor. Mas nenhum filho de Deus é ruim. Sim, a sua compaixão tem que chegar a este ponto. Não existe um ser humano sequer que não mereça o seu perdão. Não existe um ser humano sequer que não mereça o seu amor. Você pode estabelecer as suas condições e inventar pretextos, mas eles não me enganam. Eu lhe disse a verdade. Corrompê-la não vai beneficiá-la em nada.
Caso seja difícil para você perdoar e amar alguém, então admita. Não condene essa pessoa para poder justificar a sua própria fraqueza. Se você está com medo, diga a verdade. A verdade sempre traz a sanidade. Somente aquele que tem medo julga os outros. Você está livre das garras do medo? Se não está, reconheça esse medo. Ao reconhecer o medo, você não julga os outros, por sabe que o medo sempre distorce o seu modo de ver as coisas. Reconheça o seu medo e seja honesto consigo mesmo e com os outros. Confesse: eu estou com medo agora, por isso não estou conseguindo ver com clareza. Desista dos julgamentos que faria, pois eles não passam de ataques sem sentido contra aquele cuja bondade você não consegue ver. Entregue esses julgamentos para mim. Confesse a verdade. Jesus, eu não consigo ver esse irmão de forma certa porque eu o estou julgando. Ajude-me a abandonar meus julgamentos e compreender que medos estão sendo trazidos à tona em consequência do comportamento dele. Cada julgamento que você faz sobre seu irmão mostra muito em detalhes aquilo que você odeia ou não consegue aceitar em si mesmo. Você só odeia o outro quando ele o faz se lembrar de si mesmo. Por isso, cada tentativa de justificar a raiva e o medo e o julgamento acaba revelando-se um retumbante fracasso. Trata-se meramente de um esforço para acusar o outro pelo seu próprio erro. É falta de honestidade, é falta de responsabilidade. Você tem os meios de acabar totalmente com o julgamento, mas mesmo assim ainda o justifica. Por quê? Por que você não consegue admitir os seus erros? Você prefere sofrer a admitir que errou? Você prefere fingir que é perfeito, reconhecer que veio aqui para aprender? Que orgulho mais incompreensível! Como posso pegar a mão de alguém que, apesar de estar sofrendo, insiste em achar que é perfeito? Não posso ajudá-lo se você não permitir. Errar não é uma coisa tão terrível assim, isso nunca irá privá-lo do amor e da aceitação. Você acha que vai, mas isso é pura ficção. O que priva você do amor e da aceitação é a sua insistência em achar que está certo quando você não está, pois isso impede que a correção seja feita. Por favor, entenda isso. Estar errado não significa ser mal. Estar errado não significa ser mal. E estar certo não significa ser bom. Cada um de vocês vai estar tanto certo quanto errado centenas de vezes num único dia. Serão incontáveis as vezes em que vão estar certos ou errados no decorrer da sua jornada nesse planeta. Esse mundo é uma escola e você veio aqui para aprender. Aprender significa cometer erros e corrigi-los. Aprender não significa estar certo o tempo todo. Se você estivesse certo o tempo todo, por que então iria precisar de escola? Ir à escola? Seja humilde, meu amigo, você está aqui como aluno e tende a aceitar esse fato se quiser aprender suas lições. A menos que você reconheça que cometeu um erro, não posso ajudar a corrigi-lo. Contudo, basta admitir o seu erro e a correção estará ao seu alcance junto com o perdão. Esse é o caminho que abri para você. Não tente ser perfeito, meu amigo. Isso é uma roubada. Somente aqueles que preferem sofrer mais e mais por mais tempo desejam ser perfeitos. Em vez disso, opte por reconhecer cada erro que você comete para que possa aprender com ele. A perfeição vem espontaneamente sem esforço, somente quando você fala a verdade. Quando deixa de lado a vontade de impressionar os outros. Quando deixa de lado o falso orgulho. Aqueles que pediram a correção irão recebê-la. Isso não acontece pelo fato de serem melhores do que os outros, mas simplesmente porque pediram. Não julgue aqueles que ainda não estão prontos para admitir os próprios erros. Admita os seus e deixe o resto com Deus. Compartilhe as suas experiências, mas não tente forçar os outros a aceitá-las, pois você não sabe do que os outros precisam e nem precisa saber. Lembre-se do bem que existe no seu irmão. Lembre-se do bem que existe em você. Deixe todos os medos e julgamentos se dissiparem no mesmo instante em que surgirem. Admita os seus erros e seja totalmente tolerante com os erros dos outros. Isso é o que eu lhe peço.
É bem simples, não é? É tão simples que você vai continuar esquecendo. Mas não desanime. Se o seu desejo pela paz for realmente forte e sincero, você acabará se rendendo a ele. Depois que decidir que é isso que você quer, não haverá o que desvie do caminho de volta para casa. Gente, isso aqui é tão lindo, né? Eu até ia desligar, mas não tem como a gente escolher o outro lado. A gente pode escolher a paz. A gente pode escolher a paz. A gente pode não julgar. A gente pode admitir que a gente está errando. E que isso não quer dizer que a gente seja mal e nem bom. Mas isso quer dizer que nós, em essência, somos todos bons e somos um. E queremos voltar para casa. Não julgue seu irmão e não queira que ele seja como você. Não queira que ele faça o que você faz. Cada um tem o seu próprio caminho. Mas ao invés disso, pede para Deus, para o Espírito Santo ou para Jesus poderem guiar o seu caminho e o dele também, pois vocês são um.